Chegou a hora de nos alimentarmos da palavra de Deus. Maravilha! O tema da nossa mensagem hoje é o derramar de Deus sobre uma geração sedenta. Vamos falar sobre o derramar do Espírito Santo, sobre todo aquele que tem fome e sede de Deus, tem desejo ardente pela sua presença, por mais e mais de Deus. Aleluia! Graças a Deus. Olha esse texto aqui, Isaías 44, de 1 a 4, diz o seguinte, a palavra de Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, pedimos que o Senhor manifeste a Tua presença aqui, ungindo a Tua palavra, revelando a Tua palavra, nos dando direção, trazendo respostas, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos, essa mensagem de hoje, ela vem para trazer um encorajamento para nós, amém? Consolação, conforto de Deus. Ela vem para trazer um despertamento para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então, veja bem o contexto dessa realidade aqui, desse povo de Israel. Quando essa palavra foi liberada para eles estavam no exílio da Babilônia, né? Você sabe que o Império Babilônico, os caldeus, eles invadiram Jerusalém, queimaram os muros, destruíram a cidade, destruíram o templo, levaram muitas pessoas cativas, presas para a Babilônia, e eles estavam lá, né? Numa terra estrangeira, exilados, como embaixo de jugo, de escravidão de uma nação estrangeira, vivendo em outra cultura, né? Uma cultura totalmente diferente daquela realidade que eles tinham ali, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Lá eram outros princípios. Quero chamar a atenção para você que o ministério de Isaías, quando Isaías profetizou isso, foi no século 8 a.C., né? O ministério dele foi entre 700 e 800 anos antes de Cristo. Porém, o povo aqui, ele estava nesse momento, na condição de receber essa palavra no século 6, entre 500 e 600 anos antes de Cristo. Então, 150 anos em torno depois disso aqui. Mas Deus, ele já estava trazendo essa mensagem profética, prevendo aquilo que, né, estava para acontecer no futuro. Amém? Então, isso aqui reflete um povo que estava desanimado, estava desencorajado, que estava tendo muita dificuldade, né? Vamos supor, gente que estava numa terra que nem podia semear, eles... mesmo vamos supor que semeasse alguma coisa, mas não tinha colheita, a terra estava seca, a terra estava muito seca, e eles estavam passando por esse momento. Isso reflete na realidade de hoje, alguém com a vida espiritual em decadência, entende? Que ora, não vê resposta de oração, que não sente mais a presença de Deus, que está afastado, longe da presença do Senhor. Isso aqui que é essa mensagem. E tinha mais um detalhe, que eles estavam em terra estrangeira, né? Lá era outra cultura, tinha outros deuses, inclusive o deus Baal era um deus de lá, desse povo, e mais outros deuses. E era deus Marduk, deus Nebo e deus Baal. Então lá tinha muita imagem de escultura desses deuses que o povo prestava um culto, tinha os rituais, sacrifícios de adoração a esse Deus e culto a esses deuses. E o povo de Deus lá, embaixo desse jogo de escravidão, estava como sendo envolvido, pressionado, né? Também para ir para a idolatria, vamos dizer, para voltar para o mundo, para ir adorar esses deuses.
para ir adorar esses deuses, e eles estavam muito, então, o que eles estavam sentindo? Eles estavam com sentimento de abandono. Será que Deus nos abandonou? Estavam sendo humilhados, abandonado, humilhado. Eles estavam perdendo a identidade deles, com aquele sentimento de perder a identidade deles, e tinha mais, eles começaram a duvidar da promessa de Deus. E aí, e aquilo que Deus falou para nossos pais, e a palavra de Deus que veio para nós, Israel, seu povo, e a pergunta deles era: será que Deus se esqueceu de nós? Essa pergunta que estava ecoando na mente e no coração deles. Daí Deus trazia essa palavra: agora ouve, pois, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolher. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, que te ajuda desde o ventre. Não temas, não tenha medo. Não temas, entende? Essa é a palavra de Deus para a igreja, né? Não sei o que você está passando, querido. Se você estiver passando por opressão espiritual, por algum momento de desânimo, de desencorajamento, eu quero te dizer, querido, confia em Deus. Por quê? Porque foi Deus quem te formou e quem te criou. Olha, a Bíblia fala em outros textos que foi Deus quem nos criou. Por exemplo, Salmo 139, você já leu o Salmo 139? Dá uma olhadinha lá, dá uma estudada lá, fala que Deus, Ele nos formou desde o ventre, quando no escuro nós estávamos sendo tecidos, formados, cada um dos nossos dias estavam todos escritos, cada um deles determinados, entende? Então, Deus, Ele nos formou com um propósito. Ele conhece a nossa vida, conhece a nossa realidade. Muitos de nós que entregamos a vida para Jesus, já com, né, nós não fomos criados em lar cristão. Eu entreguei minha vida para Jesus com 28 anos de idade, tive muita experiência no mundo de vida errada, né? Mas aí quando eu vou voltar à fita, agora entendendo que Deus tem um chamado, que Deus tinha um propósito na minha vida, em todos os momentos que eu passei na vida, os momentos de maior dificuldade, eu sei, eu entendo, eu tenho certeza, agora eu sei que Deus ele estava comigo com a sua boa mão, me guardando, me protegendo, me livrando, me preparando. Todas as experiências que eu tive serviu de lição, de aprendizado, para agora cumprir o chamado de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Você pode ver também dessa forma, tudo que você passou, as boas experiências, experiências más, tudo tem uma lição de vida que pode ser útil para você, que pode ser útil na mão de Deus, para você servir a Deus com mais experiência, amém? Para cumprir seu chamado com excelência, amém? Servir a Deus com amor, com dedicação. Então, era essa a realidade, amém? A palavra de Deus aí vem para um povo que estava desencorajado, precisando, né, de um toque de Deus, de uma renovação, de um despertamento de Deus, de um avivamento em nome de Jesus, de um avivamento. Veja bem que a resposta de Deus para eles foi, eles estavam em dúvida: será que Deus nos abandonou? Será que Deus se esqueceu de nós? Por que não está fluindo mais? Por que eu oro e não sinto mais a presença de Deus? Por que eu não tenho mais aquela vontade que eu tinha de buscar Deus? O que aconteceu? O que aconteceu comigo? Por que eu estou me sentindo assim? Mas a resposta de Deus é essa: não, eu não te abandonei. É você, meu servo amado, foi eu quem te formei, foi eu quem te criei, foi eu que te gerei desde o ventre da tua mãe, e desde lá eu te ajudo e tenho te ajudado. Você, meu servo, ó amado, a Bíblia fala, meu Deus, diz assim: não temas, ó Jacó, meu servo, ó amado, a quem eu escolhi. Saiba, querido, que você é um escolhido de Deus, eleito de Deus, nessa grande multidão que tem de pessoas na face da terra hoje, né? Até mesmo na nossa cidade tem não poucas pessoas, mas Deus, Ele olha a gente no meio desse povo todo. O Senhor nos escolhe para nos trazer para a sua presença, amém? Nos dá esperança da vida eterna, nos revelar a sua palavra, nos revelar o seu plano de criação, né? Revelar um plano que Ele tem para conosco, nos usar como instrumento vivo nas suas mãos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que a gente serve, esse é o Deus que você serve. Você tem que crer nessa realidade. Portanto, não vá acreditar nas circunstâncias, dizer que os problemas, que as circunstâncias
são mais fortes do que o seu Deus. Não vá, não acredite nisso. Não acredite nos enganos, né? Às vezes vem engano, vem influência negativa, vem situações para tentar tirar você da presença de Deus, para tentar minar a sua fé, enfraquecer sua vida espiritual. Não acredite nisso. Creia em Deus, creia na palavra de Deus, creia nas promessas do Senhor. Creia que maior é aquele que está em nós, aquele que está em você, do que aquele que está no mundo lá fora, né? Creia nisso em nome de Jesus. Não deixa que a influência desse mundo secular, né, venha trazer desejo, concupiscência, né? O desejo pelos prazeres desse mundo, o desejo para possuir as coisas, né? De uma forma que não é de Deus. Não aceite isso, porque essa influência, entende? Do inimigo através das coisas do mundo já vinha atacando o povo de Deus desde a época de Noé. Noé estava em meio a uma geração perversa e ele servindo a Deus. Deus tinha um plano na vida dele e ele permaneceu servindo a Deus por anos, por décadas, mais de 100 anos, cumprindo o propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele não deixou que a influência negativa que estava ao redor dele ali viesse minar a fé, viesse tirar ele da presença de Deus, viesse impedir ele de servir a Deus ou de cumprir com o seu propósito. Não, ele permaneceu fiel, cumpriu com o seu propósito, fez aquilo que Deus mandou ele fazer, né? E aí Deus cumpriu com o seu plano. Assim deve ser conosco, querido. Assim deve ser conosco. Veja bem, quando a palavra de Deus diz assim: ouve, ó Jacó, servo meu, Israel, a quem eu escolhi. Isso é um clamor de Deus. Deus está chamando a atenção do seu povo. Veja bem que Ele não está chamando a atenção de pessoas estranhas, não. É do seu povo. Deus está chamando a atenção para si. Ouve, ó Jacó, servo meu, ó meu servo, olha aqui para mim agora. Você é meu servo, eu escolhi você. Você é amado de Deus. Né? Eu que te criei, eu que te formei, eu tenho compromisso, eu tenho o dever de te guardar e de te proteger. É assim que a gente tem que ver o nosso Deus, a quem nós servimos, amados. Isso nos dá uma segurança, irmãos. Existe uma segurança em ser chamado de Deus e escolhido de Deus. Deus está trazendo a atenção isso, né? Para nós entendermos isso e passarmos a confiar mais nele, depender mais dele, porque ele é fiel. As promessas de Deus na minha vida e na sua, elas vão se cumprir. Desculpe, queridos. Em todas as promessas, em cada uma delas, tem o sim e o amém para a glória de Deus. Então não se esqueça do Deus que você serve, não se esqueça das promessas de Deus, das promessas dele para a sua vida. Deixa isso encher seu ser, encher sua vida, deixa essa verdade circular na sua veia, deixa isso levantar você, te encorajar, te motivar, te animar, em nome de Jesus, porque, né, eu creio que essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a obra que o Espírito Santo está falando para nós hoje, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Primeiro ponto da nossa mensagem: você foi escolhido por Deus para servir a Ele, né? Há uma escolha de Deus sobre as nossas vidas para servir a Ele, querido. É muito bom quando nós entendemos isso. É muito bom quando nós correspondemos a Deus. Servir a Deus, fazer vontade de Deus, fazer a obra de Deus, não é nenhum fardo, não, irmãos. Se alguém tem o seu chamado, um chamado de Deus, isso com uma dificuldade, um fardo, tem alguma coisa que não está certo, porque a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que é um privilégio, uma grande honra a gente servir a Deus e fazer a vontade de Deus. É a gente entender isso. Nós somos servos do Senhor para servir a Ele. Quando nós estamos ministrando a Deus na sua presença, em oração, em adoração, e nos conectando com Ele, também é uma forma de servir a Ele, amém? Deus nos usa através da oração, da fé, do poder da fé. Saiba que você foi chamado por Deus, escolhido por Deus para servir a Ele. E Deus está nos lembrando que nós somos seus servos, né? Seus escolhidos. Portanto, você é protegido de Deus, você é blindado pelo Senhor. O mal não tem poder sobre a tua vida, amém? O mal não tem poder, não acredite, não aceite. Você tem autoridade, usa a sua autoridade em Deus, a autoridade do nome de Jesus, para você vencer as circunstâncias, vencer as situações que muitas vezes querem
é resistir você, se levantar contra você, não. Nós somos servos escolhidos de Deus, em nome de Jesus, amém? O Senhor está nos trazendo à memória isso. O Senhor está trazendo à memória a nossa identidade. Quem somos nós? Você sabe que a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor? Quando a Bíblia fala isso, está falando, né, dessa parte do olho, a pupila, a bola preta do olho, que é protegida. Existe mecanismo de proteção automático para essa parte do olho. Nem nós, com o nosso dedo, não toca. Nós não deixamos nem nós mesmos tocar. Nenhuma criança inocente toca na bola preta do seu olho, porque você não deixa. Entende? Nem a pessoa mais amada que você tem pode tocar na bola preta do seu olho. Por quê? Porque ela é protegida. Quando vem chegando perto, a gente já fecha, já vem a proteção. Isso significa que você é guardado de Deus, é protegido de Deus e ninguém te toca. Você que é escolhido de Deus, você que tem um chamado de Deus, amém? Você que é servo do Senhor, é isso que Deus está chamando a nossa memória. Nunca esqueça disso. Que você, quem é você em Deus, qual é a sua identidade? Saiba, você é filho de Deus, você é guardado de Deus, você está embaixo da promessa. Aquele que te criou, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, ele tem um dever de te guardar, de te proteger, de te capacitar, de te levantar, de te ungir, em nome de Jesus. Acredite nisso, creia nisso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Olha, sobre a nossa identidade, 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita. Essa eleição de Deus para nós é a mesma coisa que a escolha. Aleluia. E Deus te escolheu, e Deus quer te usar da maneira que você é, na sua simplicidade, na sua maneira de falar, na sua maneira de viver, amém? Você é único, Deus te fez assim dessa forma, amém? Então você tem que entender que o Criador, ele não errou contigo, né? Não é o seu jeito de ser, que parece estranho para você, não é. Deus quis te fazer assim, amém? Glória a Deus. Nós temos que nos aceitar do jeito que nós somos e saber que nós somos diferentes, nós somos únicos, nós somos diferentes no sentido de que ninguém é igual, né? E Deus, ele vai nos usar, amém? Do jeito que nós somos, para a sua glória e para seu louvor, aleluia. Acredite nisso, essa é a verdade de Deus. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real por quê? Porque nós somos sacerdote do Rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós somos nação santa, povo separado de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você sabe que aquela propriedade particular ninguém entra, a não ser que tenha, né, uma permissão, uma autorização, né? E Deus está falando isso para nós. Creia nisso, querido, creia nessa verdade. Aleluia. Primeiro ponto é esse. Você foi escolhido por Deus para servir. O segundo ponto, Deus te formou e te ajuda. Deus te formou e te ajuda. O Senhor, ele mostra o seu cuidado para conosco com detalhes. Amém? Deus cuida de nós nos detalhes. Eu não sei se já aconteceu contigo, de você estar desejando algo na sua vida. Vamos dizer, desejando comer algo. E daqui a pouco aquilo chega na tua mão, chega alguém traz. Esses dias eu vi acontecer conosco, né? Comigo e minha esposa. Eu já vi gente testemunhando que tem um desejo de comer uma melancia, daqui a pouco alguém bate na porta e diz: olha aqui, mas eu trouxe isso aqui para você. E várias vezes, irmão, Deus cuida de nós nos detalhes. Deus, ele tem compromisso conosco, amém? Creia nisso, creia nesse Deus bondoso. O nosso Deus não é um Deus julgador, que está de olho para ver se os seus filhos erram, para poder julgar e fazer com que sofra as consequências. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é bom, né? O nosso Deus é bom. Toda dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom, que é bom para nós, vem lá do alto do Pai das luzes de Deus. Esse é o nosso Deus, querido. Né? Deus que nos criou, Deus nos formou e nos ajuda desde o ventre. Ora, Ele vai nos ajudar até nós cumprirmos os nossos dias aqui na face dessa terra. Vai chegar um dia, né? Deus é que sabe o tempo para mim e para você, né? Eu já estou perto de chegar na melhor idade.
Ano que vem eu já vou estar com a minha carteirinha daquela de... Sabe? Não vejo a hora. Tem muita gente que não quer ir para frente. Meu irmão, chegar nos 60 para mim já vai ser uma vitória. E aí, né? E feliz, graças a Deus, consegui chegar até aqui, né? Hoje eu olho para uma pessoa já, uma pessoa experiente, né? Uma pessoa idosa, eu digo, poxa, que benção, né? A pessoa conseguiu viver, passar por essa vida, chegar nessa idade, é uma benção muito grande, né? Oportunidade de deixar um legado. Você sabe que tem estudo que dizem que a melhor fase da vida da pessoa é entre os 60 e os 70 anos. É a fase mais produtiva. Como? É um estudo de uma universidade da Inglaterra, não sei se é Cambridge ou se eu não me engano é. Aí como que eles conseguiram esse estudo baseado em quê? Eles observaram as pessoas que conseguiram os melhores cargos, né? Por exemplo, a maioria do número dos presidentes dos Estados Unidos estava nessa faixa etária, os papas, né? Muitos CEOs das maiores empresas, das grandes empresas do mundo, estavam nessa fase. Então, porque é uma fase em que a pessoa ela já chega já definida na vida, ela já sabe o que quer, a parte emocional já está estabilizada, entendeu? Já definiu ali profissão, muitas vezes ela depende se ela aproveitou a vida dela, já está estabilizada financeiramente, então ela vai focar, não vai perder mais tempo a tirar para todo lado, não, ela vai focar naquilo que é o principal, e aí ela vai conseguir muitas realizações. Eu já determinei que o meu é dos 59 aos 70, então eu já estou nessa fase. Eu já estou vivendo os melhores anos da minha vida, né? Mas sabe, depende do teu tempo de vida, do meu e do seu. Saiba que Deus, se você serve a Deus, se você cumpre com o seu chamado, Deus é poderoso para ser contigo cada minuto da tua vida, cada um dos dias da tua existência. Tenha essa esperança, tenha essa expectativa em Deus. A Bíblia diz, não temas, não tenha medo do futuro, não tenha medo da vida, não deixa que o bicho venha querer te assombrar. Lembra daqueles pais que às vezes não era uma educação muito boa, né? Dizia para a criança, era uma forma de educação, não vai para lá vem um bicho, vem para cá. Irmão, não tem o bicho não, irmão, o bicho somos nós mesmos. Não tenha medo, amém, querido? Não tenha medo, você é de Deus, é Deus quem te guarda. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos guardar e nos servir, amém? A palavra de Deus diz que Deus é quem vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. O nosso dever, a nossa responsabilidade é nos aproximarmos de Deus, nos achegarmos a Ele, deixar Ele transformar a nossa vida, ter compromisso, ter uma aliança com Ele, servir a Ele com amor, amém? Obedecer a palavra, praticar os princípios. Deus, Ele cuida de nós, Deus cuida de você, Deus supre as suas necessidades, amém? Não tenha medo dos inimigos, medo de faltar alguma coisa. A Bíblia diz, não temas, é isso. Deus que te criou e que te formou, diz para você, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Olha, essa palavra do hebraico original é o verbo formar, né? É yatsa. Ela é frequentemente usada para descrever um oleiro moldando o barro, né? Você sabe que tem aquela palavra do profeta, foi o profeta Jeremias, se eu não me engano é Jeremias capítulo 18, que ele desceu à casa do oleiro, e ali Deus mandou ele descer à casa do oleiro, ele foi olhar, estava lá o oleiro sentado na roda, né? Você já viu como é que é o vídeo, coloca o barro na roda, ele vai moldando para fazer um vaso, e Deus falou com o profeta lá, você está vendo esse oleiro? Assim o Senhor, Ele nos criou e nos formou. Assim nós somos como um vaso nas mãos do oleiro. E ali no trabalho daquele oleiro lá, ficou com defeito e tudo, né? Aí o oleiro foi, desfez o barro e começou a formar de novo, fazer um vaso novo. Desfez o vaso e fez um vaso novo. E Deus está querendo dizer que muitas vezes, quando Deus precisa trazer novidade de vida, fazer de nós um vaso novo, Ele desfaz o que não está legal, para poder nos refazer em nome de Jesus, nos dá a vida nova, nos dá uma nova direção de vida. Então, nesse verbo, né, original é atzá, que se refere ao oleiro
moldando barro. Também você entende, eu entendo também que é um trabalho artesanal, é Deus metendo a mão na massa. Isso é maravilhoso, porque a criação de Deus, muitas coisas foram criadas com comando de voz. Haja luz e houve luz. Haja isso e haja aquilo. Mas nós não, Ele nos formou, nos moldou com as próprias mãos. Amém, querido? Saiba disso, que você, irmão, você não é um erro, uma aberração, não deixa isso, não importa como você veio à existência. Se foi numa família bonitinha, organizada, né? Politicamente correta, como se diz aí, ou se foi numa família desestruturada. Eu vim de uma família desestruturada, meu pai era viciado em álcool, né? Eu, quando me entendi, com 8 anos de idade, meus pais já eram separados. Não importa a forma como você veio ao mundo, né? Você tem que entender que você não é um erro, você é fruto dos sonhos de Deus. Deus colocou o seu melhor, a sua inspiração ali, quando Ele estava te criando e te formando. Se veja assim dessa forma, em nome de Jesus, amém? Você vai viver uma vida melhor, uma vida que Deus tem para ti, né? Porque é isso aqui que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Né? Quando Deus nos formou e Deus nos ajuda, eu que te ajudo desde o ventre. Essa palavra no original hebraica é Ezer. Deus tem sido o nosso socorro e a nossa proteção desde o início da nossa existência. Desde o início da nossa existência. Eu estava lembrando, vendo aqui, me veio, né, ao espírito, à memória, um salmo. O Salmo 46. Você sabe o que diz o Salmo 46? Ele tem tudo a ver com essa palavra aqui, né? O que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quer dizer, Deus ele nos protege de todo jeito e nos socorre no momento certo que nós precisamos. Portanto, ou tendo dito isto, né, que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, nós não vamos ter medo. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que haja um terremoto, um maremoto, né? Que passa lá, aquela máquina que revira a terra, passando pela face da terra, ainda que aconteça isso, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, ainda que aconteça isso, nós não temeremos. Glória a Deus, alguém está entendendo aí, querido? Amém. Por quê? Porque Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Refúgio é lugar de abrigo, né? Não tem aqueles bunkers hoje, onde tem situações, existem regiões dos Estados Unidos que eles fazem um bunker lá no quintal quando vem aquelas tempestades, aqueles furacões, eles correm com a família lá para dentro porque lá estão abrigados. Passa destruindo tudo, né? Esses dias aconteceu uma tempestade dessa no estado do Paraná, salvo engano, uma cidadezinha do interior, destruiu tudo. Então, em lugares que é comum isso, que acontece com frequência, eles têm um bunker, né? Em Israel tem um bunker para proteger da guerra. Isso é refúgio, isso é lugar seguro. Deus é o nosso lugar seguro. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós não devemos temer em nome de Jesus. Amém, querido? Não tenha medo. O medo, ele é uma declaração de desconfiança. O medo, ele é o oposto da confiança em Deus. O medo é o oposto de confiar na fidelidade de Deus. Não aceite medo, não tenha medo, não tenha medo. Se levante, se empodere em Deus, se unja com a unção do Espírito, amém? Viver uma vida produtiva, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Deixa Deus renovar a tua fé, deixa Deus renovar a tua força, deixa Deus trazer um novo ânimo para você, uma nova motivação, em nome de Jesus. É isso que Deus está fazendo hoje, aqui no nosso meio, no nosso culto, através dessa mensagem. Aqui, no ponto número 3, é um momento de virada da nossa mensagem, né? Porque aqui, ó, ponto número 3 diz o seguinte: Deus promete derramar água sobre a terra seca. Diz assim: porque derramarei água sobre o sedente e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Lembra que aquele povo estava em dúvida, sentindo daquele jeito. E Deus chama a atenção deles, né?
quem eles eram, qual era a identidade deles. Mostrou que Deus tinha um dever, um compromisso com eles, de guardar e proteger eles. E Deus entra com a promessa, com a sua palavra. Eu derramarei água sobre o sedento. O que significa isso, querido? Que nós desejamos ter fome e sede de Deus pelas coisas de Deus. Nós devemos desejar mais do Senhor. Sabe, você vai orar e dizer: Deus, eu quero mais de Ti. Você vir para um culto como esse e dizer: Deus, eu estou indo para a Tua casa, para a Tua presença. Eu estou indo congregar. Eu estou indo cultuar o Senhor. Mas eu quero mais e mais de Ti. Derrama mais do Teu Espírito sobre mim. Toca na minha vida ali. Faz com que eu volte daquele lugar mais cheio de Ti, mais cheio da Tua presença. Melhor, transformada em nome de Jesus. Tira todo o contrapeso da minha vida, tira aquilo que me puxa para trás, que me puxa para baixo, quebra as correntes, quebra as cadeias, me levanta, Senhor, me atrai mais próximo, mais perto da Tua presença, porque eu quero mais de Ti. Para aqueles que estão sedentos de Deus, Deus promete derramar o seu Espírito. Vai haver um derramamento do Espírito, derramamento de Deus, mas com uma geração sedenta. Aqueles que querem mais de Deus, os inconformados, aqueles que não estão conformados com aquilo que já têm tido ou recebido até agora de Deus, mas que querem mais do Senhor. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso Deus, Ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Essa palavra, querido, liberada, né, falada há muito tempo antes, mas que está sendo liberada sobre nós nesse dia de hoje, vem trazer assim uma expectativa. Você recebe a palavra de Deus, Deus fala contigo, toca na tua vida, e a gente vai abrir o coração, vai corresponder a Deus, começa a buscar mais e orar dessa forma, começa a ficar atento com aquilo que Deus está fazendo, está movendo, porque a coisa acontece mesmo, querido, a coisa acontece mesmo. A água sobre o sedento é a provisão de Deus para aqueles que reconhecem a sua necessidade. Às vezes a nossa vida não está legal, né? Às vezes a pessoa está muito sensível, né? Com os relacionamentos, qualquer coisa está mexendo com ela, tipo ofendendo. Mas sabe o que a gente precisa num momento como esse? É ir para a presença de Deus e dizer: Deus, traz quebrantamento no meu coração. Senhor, muda meu coração. Tua palavra diz que um coração quebrantado, contrito ao Senhor, o Senhor não desprezará. Quebranta meu coração, dá-me um coração quebrantado e contrito, porque o Senhor não vai desprezar. Senhor, renova o amor que eu sinto por Ti, renova a minha fé, renova a unção do Teu Espírito na minha vida, toca na minha vida agora. Você vai ver as coisas mudar em nome de Jesus, amém? Você vai ver, mas orar com fé, orar com desejo, orar com sinceridade, amém? E você se apresenta diante dessa forma, irmão, Deus, Ele sempre se manifesta quando Ele vê um coração assim, quando Ele vê um coração assim, um coração humilde, uma pessoa quebrantada, uma pessoa que quer mais de Deus, ela não quer ir, né, enganada pelas circunstâncias, né, ou dar vazão às obras da carne, não, mas ela quer mais e mais de Deus, querido, é isso que significa o derramamento de água sobre o sedento. Deus, Ele fez muitos milagres, Jesus, Ele fez muitos milagres, mas muitas das pessoas que foram objeto do milagre de Jesus, né, o alvo dos milagres de Jesus, eles não eram nem da linhagem do povo de Deus, eles eram estrangeiros, gentios. Mas por que eles receberam o milagre? Aquela mulher cananeia, por exemplo, uma mulher que foi pedir um milagre para a filha dela, que estava horrivelmente endemoniada, e o Senhor disse: olha, o pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos. Ela podia se ofender, né? Ela podia dizer: poxa, tal, não. Mas ela disse: não, meu Senhor, mas até os cachorrinhos comem até das migalhas. Meu Deus, que atitude extraordinária. Que atitude de humildade, quebrantamento. Jesus se espantou com ela e disse: vai, mulher, que seja segundo a tua fé. E realmente ela recebeu o milagre. Muitos, querido, muitos receberam o milagre de Deus por causa dessa atitude diante de Deus. Amém? Isso é um ensinamento, né? O Senhor sempre faz. Deus não resiste à pessoa humilde, querido. Deus não resiste à pessoa quebrantada. Deus, Ele não consegue, né? Aquela pessoa está pedindo e tal, né? Mas Deus não consegue ficar sem dar a sua atenção para aquela pessoa que é a quebrantada, que está querendo mais de Deus, né? Que está querendo mais de Deus, aleluia.
Então, derramamento do Espírito sobre a descendência. Irmão, essa é uma grande promessa de Deus, o derramamento do Espírito Santo. É muito bom quando você está num lugar onde o Espírito Santo de Deus vem, ele começa a nos encher a igreja, encher as pessoas. Essa promessa pode se cumprir aqui na igreja dos nossos cultos, essa promessa pode se cumprir na sua casa, na sua família, essa promessa pode se cumprir na sua célula, amém? Onde tem pessoas famintas, sedentas, Deus ele vem com seu Espírito em nome de Jesus, aleluia. Então essa é a promessa do derramamento do Espírito Santo, que vai fazer transbordar do seu Espírito, amém? Que estende a bênção dele, não só para nós, mas para os nossos filhos, para a nossa descendência. Saiba que o que você está vivendo em Deus agora, a sua fidelidade a Deus, seu compromisso com o Senhor, a forma como você serve a Deus, você está criando um legado que vai passar para os seus filhos e para a sua descendência, para as gerações que virão a partir de você. É muito importante você entender o reino espiritual dessa forma. De você guardar o seu coração, escolher fazer a coisa certa, decidir fazer a coisa certa. Se você está passando por um período de provação, a palavra de Deus ela diz que isso pode acontecer, mas fica firme, você tem uma oportunidade de ser fiel a Deus, de ser leal ao Senhor, de no momento da dificuldade você demonstrar a sua aliança, seu compromisso com Deus. E isso, irmão, é um legado que você vai estar deixando para a sua família, para os seus filhos e para as gerações que virão a partir de você, em nome de Jesus. Isso é muito importante. A Bíblia diz, eu derramarei a minha bênção sobre a tua descendência, isso sobre os nossos filhos, queridos. Creia nisso, tome posse. Saiba que os seus filhos são como flechas na mão do guerreiro, a Bíblia fala, eles estão embaixo de uma promessa de Deus, eles têm uma herança também da parte de Deus, amém? Creia nisso para os seus filhos, para a sua família, para a sua descendência. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que nós devemos acreditar, é isso que nós devemos tomar posse em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E no momento da dificuldade de luta das nossas vidas, Deus está permitindo isso. Por quê? Quem sabe Deus não quer mudar o nosso coração. Quem sabe Deus não quer mudar a nossa maneira de viver o nosso estilo de vida, nossa maneira de pensar, o nosso linguajar, Eu sempre, quando estou, eu quero dizer sempre, Deus me ajude que seja assim. Mas quando eu me lembro desse princípio aqui, eu entendo que quando nós estamos passando por uma prova, é para ser aprovado. Esses dias Deus falou comigo, um versículo de Tiago capítulo 1, que diz assim, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então tem um galardão, tem uma coroa, tem uma recompensa para aquele que passa pela aprovação com perseverança, confiando em Deus, dependendo nele, sendo fiel, entende? É isso. E até na aprovação, nós temos oportunidade, amém, de sermos aprovados, de sermos mais abençoados por Deus. A promessa de Deus é uma coroa, um galardão, uma recompensa para quem passa com perseverança pela aprovação. Pela aprovação, porque isso também vai vir como legado, que vai passar para os nossos filhos e para a geração que vem. Então, eu me lembro que, quando a gente está passando por luta, eu digo logo, Senhor, eu abro o meu coração para aprender as lições que o Senhor quer me ensinar com isso. O que o Senhor quer me ensinar? Aí eu abro o meu coração, já digo logo, e aprendo. Por quê? Porque se a pessoa vai passar por uma prova, tira uma nota vermelha, não passa, vai fazer de novo, não? Antigamente permanecia um ano, a pessoa não passava de ano, tinha que repetir um ano. Hoje dá de recuperar as matérias. Mas quando a gente aprende a lição, querido, a gente passa mais rápido pela prova, entende, querido? Saiba disso, abra seu coração, está no momento de luta, fale para Deus com seriedade, com clareza, diga, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Quais são as lições que o Senhor quer me ensinar com esse momento, com essa prova aqui? Eu abro meu coração para aprender. Aprende. Se é para você mudar, é porque Deus te ama, Deus quer te promover, Deus quer te levar para novos níveis. Conecta com Ele, concorda com Ele, pelo amor de Deus. Deixa Deus melhorar a tua vida. Deixa Deus te melhorar em nome de Jesus. Vai com Ele para o próximo nível, que Ele está o tempo todo
puxando a gente para cima e nos melhorando em nome de Jesus. O coração do Pai é sempre esse, né? Um Pai de amor que nos ama e está sempre trabalhando, visando o melhor para nós. Essa água representa, querido, uma renovação espiritual na vida da gente. Ah, irmão, como eu quero isso, como eu desejo mudar, como eu desejo melhorar e crescer, como eu desejo mais de Deus, amém? Como eu quero ser alvo desse derramamento das águas vivas de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Então, essa água representa essa renovação espiritual, quando Deus diz, eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Quer dizer isso, a pessoa que está faminta, está sedenta, reconhece a sua necessidade, a sua carência de Deus, é sobre eles que Deus vai derramar das águas vivas do seu Espírito. Das águas vivas do seu Espírito, trazendo renovo, trazendo despertamento, trazendo avivamento, trazendo uma vida nova em Deus, quem sabe um novo estilo de vida, de uma pessoa mais madura em Deus, né? Mais sábia, sendo mais tomada pela sabedoria de Deus, pelo Espírito de Deus. É isso que Deus quer para nós, para mim e para você. Eu creio nisso. Esse chão sedento, onde a palavra de Deus derramarei, torrentes sobre a terra seca. Então pensa numa terra árida, seca, rachando, um deserto. Aí vem aquela torrente de água, aquela inundação ali, né, regando aquela terra, mudando a sorte daquele local, daquele ambiente, daquele solo. Então esse chão sedento, essa terra rachada, muitas vezes representam pessoas cansadas, pessoas desmotivadas, às vezes famílias que foram baqueadas, né? Que passaram por alguma situação, alguma circunstância, alguma perda, e muitas vezes ficou desgastado o negócio, famílias abatidas, famílias desgastadas, sobre células que estão adormecidas, células que passam um tempo que não tem, né, assim, um negócio novo, entendeu? Não, nós queremos células vivas, células poderosas, células fortes. Então, a promessa de Deus é sobre essas células, igrejas que precisam, né, desse renovo, dessas águas vivas de Deus. Aleluia. Irmãos, Deus está, eu creio, aqui nesse momento, prometendo mudar o ambiente espiritual, o nosso ambiente espiritual. Creia nisso, abra seu coração. Agora é importante você crer, né? A palavra, quando vem, ela não pode ficar só na mente, tem que descer o coração, né? Tem que ter revelação. E aí, quando a gente crê no coração, a gente confessa com a boca. A gente confessa com a boca. Então, fale isso. Fale lá na sua célula. Olha, irmãos, creio que Deus está trazendo um renovo para nós aqui. Amém? Está havendo um derramamento de água viva de Deus aqui. Deus está trazendo um despertamento em nós, em nome de Jesus. Amém? Então, e vá declarando, vá confessando. Chame a existência, essa realidade também, pelo poder da fé, pelo poder da palavra da fé, em nome de Jesus. Que a palavra da fé, ela chama a existência as coisas que não existem. Aleluia, Deus promete mudar o ambiente espiritual. A terra deserta vai se tornar uma terra fértil. Eu quero declarar aqui, essa é uma palavra profética. E se você tem tido o seu ministério e você não tem visto o fruto até agora, eu quero dizer que a partir de agora vai haver fruto em nome de Jesus, amém? A partir de agora vai haver fruto. Onde havia uma área deserta, uma terra seca, agora vai se tornar uma terra fértil em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde há sede, Deus promete derramar as águas vivas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Onde há sede, Deus promete encher com seu espírito. Onde há esterilidade, Deus vai trazer frutos permanentes, vai trazer crescimento de qualidade. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu declaro isso. E esse último ponto, o ponto da mensagem, né, vida nova em meio à aridez, em meio, né, àquela situação de secura, de sequidão. É o versículo 4, diz assim: e brotarão como erva, como salgueiro junto à corrente das águas. Eu te confesso que eu não sabia que salgueiro é esse, que planta é essa. Será que é igual uma Vitória Régia que a gente vê, onde tem água, porque Deus promete trazer a água e alagar, né? E aí vai ficar encharcado e vai ficar abundante água. Né? É uma planta que nasce na água. Como é que é esse salgueiro aí? Eu fui pesquisar, né? Está aí a imagem do salgueiro.
Irmão, isso aqui é um milagre onde havia uma terra seca, uma terra rachada. Vai vir tantas águas vivas de Deus, tanto o regar das vidas, das famílias da terra. Amém? Que diz a palavra de Deus para os nossos filhos, para a nossa descendência. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E eles brotarão como erva, quer dizer, se levantarão, brotarão como salgueiro. Né? Vão crescer como cresce essa árvore onde há muita água. Veja bem, o salgueiro é uma planta cujas folhas, né, estão sempre verdes, porque ela está junto à corrente das águas, e as suas raízes vai profundamente lá na fonte das águas. Ela justamente cresce perto das águas. Então, vamos dizer que vem um tempo de verãozão, igual está aqui, faz tempo que não chove, né? E a gente vai andar lá para o acampamento, é muito raro você andar naquele ramal do acampamento e não ver uma poça de lama, né? Está seco, irmão, seco. Não tem uma gota d'água. Mas mesmo que venha um tempo desse de sequidão, essa planta que está junto à fonte das águas, ela vai ficar sempre verde em nome de Jesus, amém? Vai ficar sempre verde, entenda, essa é a promessa de Deus. E brotarão e se levantarão como uma erva verde, como um salgueiro, porque ele é plantado junto à corrente das águas, mesmo embaixo de sol quente. Vai permanecer viva, porque está com as suas raízes profundas lá na fonte das águas. Irmão, esse ponto aqui tem um significado profético para nós. Deus está restaurando pessoas aqui hoje que estavam espiritualmente secas. E não só você, essa restauração, esse renovo, esse despertamento, esse avivamento, esse derramamento de Deus sobre a sua vida que está acontecendo hoje aqui nesse lugar. É para alcançar os seus filhos, alcançar a sua casa, alcançar a sua descendência, gerações que virão a partir de você. Amém? Deus está liberando aqui crescimento onde não havia crescimento, amém? Deus está liberando vida espiritual abundante sobre aqueles que estão desejosos por mais e mais de Deus, mais e mais de Deus. Então o Senhor está trazendo uma palavra sobre a igreja hoje, de um renovo espiritual. Você sabe o que nós ouvimos esses dias? Nós temos declarado aqui que vamos alcançar o nosso alvo, que é 1.000 células e 10 mil membros. E tem pessoas que estão passando por uma experiência de dizer, pastor, depois que, pastora, minha esposa também, né? Que foi falado 1.000 células, parece que está acontecendo umas coisas para cá, para ali. Mas isso é um bom sinal. Quer dizer que o reino espiritual já está sendo impactado com isso. Quer dizer que está funcionando já em nome de Jesus, amém? Quer dizer que a palavra que está sendo declarada, ela já está agindo, já está operando. É claro que o inimigo, ele vai tentar resistir, né? Não sei se já aconteceu com você. Muitas vezes quando a gente começa a orar por algo, parece que a coisa fica pior. Tipo assim, isso é espiritual. Vamos supor, tem uma casa abandonada, muitos anos, tem lixo, tem poeira nos móveis lá, e chega alguém, uma turma lá para limpar aquela casa. Aí vai começar a varrer, bater a poeira vai subir, parece que vai ficar pior. Meu Deus, nós estamos aqui limpando, mas está pior, a poeira está subindo, está mais forte. Por quê? Porque é o processo de mudança, mas a gente continua limpando, não? Vai continuando e daqui a pouco tudo sai, fica arrumado, é só não parar, tem que perseverar, tem que ir para frente e agir em nome de Jesus, amém? Deus está trazendo uma palavra de renovo espiritual para a igreja. Uma promessa de crescimento e frutificação em nome de Jesus. Essa geração vai se levantar como erva verde, como salgueiro, né? Nessa terra regada por Deus. E essa promessa é de crescimento e frutificação, é mesmo e principalmente em tempos de dificuldade. Aleluia. Mesmo embaixo de sol quente, mas como nós estamos com as nossas raízes profundas lá na fonte das águas da vida, mesmo nesse momento nós vamos frutificar poderosamente, creia nisso, em nome de Jesus. Saiba que se você está passando por alguma dificuldade, se levante, porque suas raízes estão profundas nas águas vivas de Deus, né? Você é um exemplo para esse mundo, amém? Em nome de Jesus, faça a diferença. Deus quer te usar. Deixa Deus te usar.
Nós agora estamos chamando a existência pela fé, uma geração que vai se levantar, que vai se dispor para servir a Deus, que vai buscar a Deus com fervor, com intensidade. Uma geração que vai se levantar, que vai brotar, que vai frutificar, mesmo em meio às provações, mesmo em meio à sequidão espiritual, mas como nós estamos firmes com Jesus, firmes na rocha, cheios do Espírito Santo, aí que nós vamos frutificar mesmo. Quando o inimigo mais resistir, é porque ele vai tentar se levantar, mas vai cair em nome de Jesus. Ele vai resistir, é porque nós vamos com uma dinamite, bom, quebrando e destruindo tudo, né? Para ele sair do meio, para cair por terra, porque é aí que nós vamos para frente mesmo, em nome de Jesus, amém? Avançando com Jesus para frente, para alcançar o nosso alvo em Cristo Jesus, aleluia. Nós estamos chamando a existência aqui pela fé, uma igreja sedenta por Deus, uma igreja faminta pelo Senhor, uma igreja que se dispõe para buscar a Deus com desejo, com vontade, com fome, com sede, com intensidade, amém? Uma igreja que busca saciar sua sede nas fontes das águas vivas, amém? Se encher do Espírito Santo, em nome de Jesus.